Meu nome é Gabriela, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, no campus de Maringá. Sou orientada pela professora doutora Rosângela Bergamasco e vou apresentar o trabalho intitulado Utilização de adsorvente magnético à base de carbono para a remoção de laranja safranina de águas contaminadas. Atualmente, a descontaminação dos recursos hídricos é pauta de grande preocupação ambiental no cenário mundial. E dentre os poluentes emergentes, os corantes sintéticos são amplamente aplicados em diversos tipos de indústria, como de alimentos, têxtil e biológicas. Como essas substâncias possuem alta estabilidade e baixa biodegradabilidade, podem contaminar as águas superficiais e subterrâneas. O corante catiônico laranja safranina pode causar diversos malefícios à saúde humana, como náuseas, vômitos, problemas estomacais, irritação nos olhos e irritação na pele. Nesse contexto, técnicas avançadas de remoção são necessárias e a dissorção se sobressai por ser um processo simples, com facilidade de operação e baixo custo de implementação. As fibras de carbono ativadas têm se destacado como absorvente por apresentarem elevada capacidade adsortiva, e esses materiais podem ser funcionalizados com nanopartículas magnéticas, o que facilita a regeneração do adsorvente e diminui a geração de poluição secundária. Portanto, o objetivo geral do estudo foi aplicar um material adsorvente à base de fibra de carbono ativada via seca e nanopartículas magnéticas de óxido de ferro na remoção do corante laranja safranina do meio aquoso. Nesse sentido, pretende-se atingir os seguintes objetivos específicos: analisar a morfologia do material adsorvente e avaliar a adsorção em diferentes concentrações de adsorvente e condições de pH da solução de contaminante. A fibra de carbono ativada foi obtida a partir da fibra de poliacrilonitrila e o adsorvente foi sintetizado com base na combinação da fibra com as soluções de nitrato e sulfato de ferro. Essa mistura foi mantida em agitação durante 1 hora. Em seguida, foi titulada com solução de hidróxido de sódio até atingir pH 13 e depois lavada repetidas vezes com água destilada até atingir o pH neutro. Por fim, o material foi seco em estufa a 60 graus Celsius durante 24 horas e assim foi obtido o adsorvente magnético, que foi caracterizado por meio de microscopia eletrônica de varredura. Os ensaios de adsorção foram realizados utilizando frascos de polietileno contendo adsorvente e 20 ml da solução de laranja safranina com concentração de 10 mg por litro. Esses frascos foram colocados em uma agitadora com uma incubadora com agitação orbital de 150 rpm a 25 graus Celsius durante 24 horas. Ao final dos experimentos, as soluções foram separadas e filtradas, e as concentrações finais foram aferidas com o auxílio de um espectrofotômetro de UV. Com base nos dados obtidos e nas equações presentes na literatura, foi possível determinar as capacidades adsortivas e a remoção do contaminante. Por meio da imagem obtida pelo MEV, notou-se que a fibra possui uma estrutura composta por filamentos longitudinais que permite a adesão das nanopartículas. Dessa forma, o adsorvente possui um caráter magnético e o método de síntese proposto foi considerado eficiente. Os ensaios de adsorção mostraram que a menor massa de adsorvente corresponde a uma maior capacidade adsortiva. E pela análise do gráfico, notou-se que quanto maior a concentração de adsorvente, maior a porcentagem de remoção, o que indica que mais sítios ativos estariam disponíveis no material adsorvente para a ancoragem das moléculas de contaminante. Os ensaios de adsorção variando o pH mostraram que o melhor resultado foi obtido em pH 10 e que o gráfico mostrou que quanto maior o grau de basicidade, melhor é a performance do processo adsortivo, o que indica que possivelmente o mecanismo de interação eletrostática está envolvido no processo de adsorção. Como conclusões, a partir da análise de MEV, foi possível comprovar que o método de síntese do adsorvente foi efetivo. Os ensaios de adsorção demonstraram que as condições ótimas de operação foram obtidas com 10 mg de adsorvente e pH 10. Assim, conclui-se que o adsorvente magnético apresenta potencial na remoção do corante laranja safranina de águas contaminadas. Algumas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção!